Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a essa nossa live sobre temas de gestão, gestão positiva, e a gente dá vazão a um projeto que num período de férias docente, começamos a trabalhar, conversar sobre assuntos da nossa percepção de interesse do empresário, né? Boa tarde a todos que estão chegando aí. Hoje é aquela live com uma entrevista com um amigo meu, um cara muito querido, uma pessoa que tem uma experiência muito legal na parte do empreendedorismo. Ele é docente também, é um professor e ele está no Brasil nesse período, porque ele também leciona aqui e leciona nos Estados Unidos. Ele tem uma empresa de cursos em AD, atende a comunidade de brasileiros. É meu amigo Clóvis Castelo Júnior. Professor Clóvis vai bater um papo comigo ao longo dessa próxima meia hora sobre empreendedorismo e algumas competências que o empreendedor tem que ter, principalmente nesse período da pandemia e após, né, essa crise que realmente se estabeleceu para os pequenos e médios negócios. Então hoje a gente tem um assunto muito de interesse de amigos e empresários, mas também de alunos e ex-alunos que querem ter um negócio. A ideia do empreendedorismo vem muito antes desse negócio e é um pouco sobre isso que eu vou tentar extrair. Ele já está aqui comigo, o professor Clóvis Castelo Júnior. É um cara que é muito simpático, muito querido pelos alunos, ele também a mim. A gente tem uma boa sintonia. Espero que no ar, através dessa caixinha de diálogo que aqui vai estabelecer também com a gente, você possa participar, possa somar o debate. Olá, Clóvis! Bom dia, Rogério, tudo bem com você? Como Tudo estão as bem, coisas? bom dia ou boa tarde. Esse horário é um pouco ingrato, né? Porque a gente às vezes está aí na divisão entre o dia e a tarde. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu já estava te apresentando aqui. Eu sou muito grato por ter esse momento de conversa contigo e poder levar para a nossa audiência, para as pessoas que aqui têm acompanhado, né? Vão dar aí algumas dezeninhas de pessoas que vão te ver dando essas ideias, mas o mais importante, ideias que serão úteis daqui para frente, né? É o empreendedorismo com Clóvis Castelo Júnior hoje o papo. Tô certo? É essa a temática, não? É, exatamente, Rogério, empreendedorismo, mas o empreendedorismo a gente não vai falar academicamente, somos professores, então não vamos falar academicamente sobre isso, talvez um pouco, né? Não tem como escapar, mas falar muito um pouco da minha vivência empreendedora e eu, como professor, como acadêmico, como é que eu vi e refleti sobre isso, né? Então é uma pegada reflexiva sobre uma experiência real de empreendedorismo. Eu acho que muita Muito gente bom. vive isso e vive algo parecido. Aliás, você dá carona a uma ideia que comecei na quarta-feira. Eu tenho tentado fazer uma ou duas lives, né? E essa da quarta foi em especial sobre o tema vendas, que foi exatamente nessa praia que eu te conheci, né, meu cara? Há mais de Foi. 20 anos ago, a gente era vendedor, podemos falar aqui no ar, né? De anúncio publicitário, de um jornal do ABC Paulista, mas aqui Eram na contados nos capital. contratos publicitários. Exatamente. Olha, era uma época que a gente Exatamente. vendia ainda espaço no papel para divulgar as empresas, né? Aqui ainda existe isso, eu Como escrevo sempre uma sabe. revista regularmente, como você sabe, mas o digital entrou com tudo nessa era de transformar a mídia, né? Os veículos de comunicação, principalmente nessa área do impresso, do jornal diário, que continuam, mas a gente viu isso de perto. E quando a gente fala para o jovem aluno das mudanças, nada como tê-las na carreira algumas, né? Para dar esses exemplos. E sou muito feliz de lembrar lá da gente buscando os clientes anunciantes, fazendo as visitas, né, corporativas. E depois a vida nos trouxe outros encontros. Você virou gestor também na área de marketing. Eu fui vender espaço de eventos internacionais, você foi meu cliente. E bem recentemente aí com as vidas acadêmicas, os MBAs, onde a gente troca muita figurinha. E claro, você é um grande amigo, cara que estamos sempre próximo, né? Tem até aí um carinho e gratidão por você, você sabe, em momentos aí com informações que você me ajudou. Eu quero te ouvir, no primeiro bloco, sobre o empreendedorismo. Toda aquela parte, claro, acadêmica, mais conceitual. Na segunda parte, sobre o empreendedorismo frente a essa crise, né, que se instalou, frente a esse período difícil que a pandemia trouxe para os pequenos negócios. Esse horário começa assim, chegar as pessoas mais amigas, mais próximas, estão almoçando, mas tem empresário que entra na live. E principalmente com ela ficando rodando 24 horas, antes de eu baixar lá para o meu canal que eu estou montando, depois eu vou te dar o vídeo, mas que vem com perguntas para as próximas sessões, para as próximas
lives que eu vou fazer. Então, no segundo parte, um pouquinho mais para eles, né? O pequeno empreendedor que está com dificuldade, algumas ideias que seu repertório, de repente, pode vir a trazer. E no final, né, aquela sua experiência nos Estados Unidos para o brasileiro, que começou agora, aproveitando, fazendo um merchan também desse seu produto, dessa sua vivência. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, Rogério, a primeira coisa é te agradecer esse convite. Eu estava brincando que, olha, não fiz nenhuma live ainda e foi justamente você que me convidou para fazer. Então, muito obrigado. Eu acho que compartilhar essa experiência, assim, eu não faria uma live por fazer, né? Eu faria só que tivesse algum significado real, que eu pudesse levar alguma coisa para as pessoas. E esse espaço que você está cedendo, acho que tem muito isso, a gente levar algo que as pessoas podem aproveitar. Eu acho que é um pouco nossa missão como professores também, né? Sim. Então eu estou muito contente de poder dividir isso com vocês, né? Com você e com os alunos. Solta a voz que a live tem isso. O pessoal está nos escutando nos lugares mais distantes, eu estou ouvindo um pouco mais baixinho. Tá. Solta a voz aí, meu caro, porque agora a gente vai fazer tremer esse chão aí com conhecimentos de empreendedorismo. Muito obrigado, eu que te agradeço, meu cara. Imagina, eu que agradeço. Melhorou agora o som, Rogério? Está um pouco longe no microfone, está melhor agora? Para mim, agora? Eu peço aí o feedback do povo que está assistindo, né? Olá, meus carinhosos, ex-alunos, um dos melhores, o melhor a gente sempre busca ser, e essas mensagens me fazem continuar agora nas novas mídias. O programa vai se reestruturar em junho, viu, Clóvis? Você está fechando comigo no mês de maio. A ideia é que a gente tenha uma parte aula, uma parte entrevista, e eu não sei ainda o dia, estou em acertos aqui no ambiente do meu lar, com o filho jovem, porque a gente usa a internet ao mesmo tempo, e ele mesmo quer que o programa seja mais assistido. Eu falei, Vinícius, mas isso vai para um canal, isso fica rodando. Não, pai, vamos por um horário melhor. Então ele lembra dos números de um sábado à noite, mas aí na semana que vem eu já anuncio, com esses anúncios mesmo que a gente está fazendo de rede social, e essa é a grande característica, pessoas como você descreveu aí, com vontade de somar, com pessoas que têm vontade de aprender, e que juntos a gente aqui nesse espaço, meia hora, para não atrapalhar o almoço de ninguém, mas que a gente traga alguns elementos para a aplicação prática de um conhecimento sobre gestão. Então, o seu aceite, essa sua primeira live na vida, que vai ser a primeira de muitas aqui do nosso canal, do nosso espaço, mas também de outros que querem e precisam te ouvir. Eu acho que o conhecimento entra numa fase agora, principalmente que a pandemia trouxe, dele ter uma função social, dele ser distribuído, né, amplo e fartamente. Em canais pagos, né, que é a nossa vida como professor, nas universidades, nos cursos, na consultoria, mas também por esses espaços free, né, que a rede social traz, que outras vertentes aí de palestras voluntárias que eu tenho feito também. Então eu fico, assim, tocado pela sua fala inicial, que mesmo sendo um cara internacional, está no Brasil agora de passagem, você tem uma vida lá também, topou o convite, entra numa sexta-feira na hora do seu almoço, eu sei que você está com a agenda corrida depois da 1 hora aí, como você me escreveu, mas eu disse que não vai ter atraso, né? E você vai dar todo esse seu recado nos 3 blocos. Empreendedorismo, o que é isso, Clóvis? Fala para o nosso aluno, amigo que está assistindo. Maravilha. Olha, então, só uma saudação aqui, o senhor João Arruda já apareceu aqui, deu um tchauzinho, está acompanhando lá de Massachusetts, é um grande amigo nosso e apoiador nosso lá nos Estados Unidos. Que legal. Ele está aqui gentilmente nos acompanhando, foi convidado por mim. João, um abraço. Muito obrigado, senhor João. Um dia eu quero ir para Massachusetts também. E brasileiro que está lá ele. Brasileiro, há muitos anos lá, empresário lá. Que legal. Nos apoia muito lá o senhor João Arruda, né? E veio gentilmente aqui nos acompanhar. Muito obrigado, senhor João. Então, Rogério, eu acho que empreendedorismo é o seguinte, a gente tem várias definições, se eu pegar academicamente, obviamente tem várias definições. Vou colocar o óculos para ficar melhor aqui. Depois dos 40, a coisa muda um pouquinho. Sim, eu sei bem. Fale. Então, o empreendedorismo, a gente tem várias definições. A gente pode entender como um comportamento, como uma atitude, como uma série de coisas. Mas assim, óbvio, tudo isso é certo, tudo isso é correto, mas vejo que empreendedorismo é, antes de qualquer coisa, uma inquietude, né? Eu acho que é algo que não sei se nasce com a pessoa ou não, ou se ela adquire, não sei se é inato ou não, né, se adquire com o tempo, mas é antes de uma inquietude de criar. Tá? Eu vejo muito, a minha modo pessoal de ver empreendedor, a minha experiência pessoal é que é uma inquietude de criar, algo que eu sempre senti,
né? Desde muito jovem, né? Desde adolescente, eu sempre tive essa vontade, esse ímpeto, esse impulso. Claro que eu não tinha meios nem condições para fazer naquela época, e naquela época nem se falava sobre empreendedorismo, como na nossa adolescência, né? Pelo menos não chegava tanto para nós, aqui no Brasil. Mas eu sempre senti isso, e com o tempo isso foi ficando cada vez mais forte, né? E isso foi, em alguns momentos, isso se concretizou, né? Óbvio que antes desse meu negócio atual, eu tive outros negócios também. Antes da gente se conhecer, na época, ela pode falar do jornal? Não pode falar, Pode. não tem problema, né? Dos Pode. jornais, das mídias, das revistas, A gente se conheceu nesse meio publicitário, né? A gente vendia anúncio publicitário nos anos 90 e começo dos 2000. 90, no final dos anos 90, exatamente. Você é um cara bem mais graduado que eu. Eu vendia classificado, você atendia as grandes agências. É que eu comecei em São Paulo, o cara sempre mais graduado. Imagina. Não, mas é verdade, né? E você era um dos modelos que a gente tinha, né? Estava começando, você era um dos veteranos, então a gente seguia muito o seu modelo, né? A gente conheceu há exatos 22 anos, se eu não me engano. Né? Foi exatamente isso. Thaís, entrega minha a idade amiga não, também, Thaís, olha, os alunos atuais falando, Morgadão, há 22 anos já vendia e hoje dá aula disso. 22 anos. Bom, né? Exatamente. Uma experiência, uma atividade que até hoje eu tento manter, né? Tanires, minha amiga empresária, que eu aprendo com ela, está aplaudindo a sua fala. Eu acho que essa experiência que a gente traz, e principalmente uma amizade que dura décadas, né? É uma amizade de verdade, que mesmo você morou em outro país, eu também tive uma fase fora com doutorado, e a gente se reencontra, e hoje é a sinergia que eu tento falar nas minhas palestras, nos cursos de liderança, né? E a gente tem isso sim, eu lembro das visitas, de ensinar, de mostrar como era feito, e as que eu mais me diverti era com você, né, meu cara? 4, 5 clientes durante o dia, almoçando até em supermercados aqui dessa região da Zona Sul, o Pastorinho, né? Aqueles almoços de PF, que até hoje existe, e eu na frente eu recordo dessa fase feliz e de vendedor que eu fui. E a minha live que teve na quarta-feira, até que eu mandei para você assistir, vou achar no canal lá, material sucinto, que ao longo do período a gente vai brotar isso. Então, empreendedorismo, muito bem, você já tinha isso na sua psique, na sua alma, na sua vontade. Na minha psique. Só para, de novo, a Thaís Vitorello, que é uma amiga e também parceira de negócio, de trabalho, lá de Marlborough, né, de Massachusetts, também está acompanhando aqui, só para registrar também. Internacional a live hoje, graças ao Clóvis. Exatamente. Não é graças a mim, mas é uma amiga. Abraço esse pessoal, também, assim como Brasil americanizado, ou americano brasileiro, né? Brasileirizado, que saudação. Coragem aí, meus caras. Coragem, que também na terra do Trump não deve estar falando coisas. E que bom falar de empreendedorismo com esse cara de respeito que é o Clóvis. Vai um pouquinho mais longo então, hein, meu? Fiz sua reunião dá uma hora, que eu vou te interrompendo, porque eu estou muito feliz de te ouvir. E aos amigos que entram, a live está dobrando de tamanho a cada 5 minutos de gente te assistindo ao vivo. Então, além dessa inquietude, como é que você começou a empreender? O que você fez? Olha, a primeira coisa que eu fiz, Rogério, na verdade foi na época da faculdade ainda, né, nós tínhamos iniciado a faculdade, houve uma tentativa de empreendedorismo com um grupo de colegas, né, que são meus amigos até hoje, um deles eu considero um irmão, que era, ainda no primeiro semestre da faculdade, que era uma empresa da área de fornecer insumos para a indústria de beleza. Olha que loucura, né? A gente importar insumos e fornecer. Foi o primeiro contato com o empreendedorismo, na verdade, de forma mais concreta, que não acabou se efetivando, mas a gente fez todo um planejamento, a gente fez reuniões, então foi um aprendão, né? Foi uma espécie de laboratório que a gente teve sobre isso. Depois um ensaio, né, Clóvis? Um ensaio com ações reais, uma aprendizagem fazendo, as frustrações que o processo traz também, não é isso? Muitas frustrações. Você tem mais frustração do que sucesso. Isso acho que é uma coisa que é importante colocar. Eu sou, como professor e como pessoa, eu sou contra aquele empreendedorismo oba-oba, né? O pessoal fala, não, empreendedorismo é isso, é que vai salvar o mundo. Não, o empreendedorismo não vai salvar o mundo. O empreendedorismo é uma opção
de vida, de carreira justa, digna, que tem as suas grandes funções, mas assim, não é o que vai salvar o mundo, né? Não é isso, né? Acho que não pode aumentar demais também, até para criar uma expectativa falsa nas pessoas, porque a vida de empreendedor, assim como tantas atividades, é uma vida, talvez por lidar diretamente com incerteza, né? É uma vida muito angustiante, né? É uma vida que se você realmente não tiver engajado, se você não tiver certo daquilo que você quer fazer, onde você quer chegar, você desiste em algum momento, porque as pressões, os medos, as incertezas serão menores ou maiores durante todo o processo, e é muito fácil você desistir. E eu não critico quem desiste, Rogério, porque às vezes é muito complicado, às vezes é maior do que você realmente pode fazer, você nunca sabe, você não tem o controle de tudo, né? Então deixar isso muito claro, que é uma escolha de vida, é uma estilo de vida, uma opção de carreira, que tem seus altos e baixos e tem os seus desafios, que podem ser maiores do que a gente, inclusive maiores do que a gente pode fazer. Então, assim, quem desiste, quem fale, quem quebra, quem perde, eu não posso criticar, né? Mesma coisa quem fez sucesso, da mesma forma, quer dizer, ótimo, né? Ele conseguiu achar caminhos para enfrentar e chegar lá. Mas, assim, o empreendedorismo é uma atividade humana, movida, na minha opinião, por um ímpeto, por uma vontade, às vezes inata, às vezes adquirida, não sei, né? Mas é uma inquietude, né? Tem vários estudos que dizem que o empreendedor ele quer muito além de dinheiro, ele quer realizar alguma coisa, quer construir alguma coisa. Eu concordo muito com isso. Óbvio que você pensa Olha que frase legal. Obrigado. E a Fabi pôs aí, eu sou mãe que corre com o projeto que ela toca, disciplina e constância, né? Por isso que a gente, em cursos assim, né, Clóvis, tem que falar do lado interno, das competências do empreendedor, não só do plano de negócios ou do ambiente externo, mas o que a pessoa tem internamente, o que ela tem de competências, que é um modelo de aula que a gente gosta de ministrar. E aqui quem está entrando na live, né, ao vivo, aí 20 pessoas te vendo falar, e a gente nesse bate-papo gostoso sobre empreendedorismo. Que não é simples, você começa desmistificando isso, com frustrações, com projetos que não deram tão certo, mas que foi te acalentando, foi te trazendo conhecimento, e você foi melhorando, né, meu cara? Foi fazendo as empresas aí produzirem, né? É um processo de aprendizado, né? O empreendedorismo ele é um processo de aprendizado. Então, quer dizer, desde as coisas que não deram certo, que me frustraram muito, não tenho vergonha de falar, fiquei extremamente frustrado, durante um tempo eu não queria nem ouvir falar nisso, achava que não era para mim mesmo, né? Que não era meu perfil, mas eu acho que também fez parte do processo, né? É um amadurecimento não só profissional, de você usar as ferramentas, o plano de negócio, o modelo de negócio, enfim, os fundamentos que a gente ensina para os alunos em sala de aula, mas também é um processo de aprendizado emocional, de amadurecimento emocional. Então, acho que foi muito bom ter passado por essas etapas de alegrias, de tristezas, de angústias, de frustração, né? Por isso que eu falo, não critico quem desiste, porque desistir também faz parte do processo. Eu desisti e voltei, né? E ter sucesso, assim como não ter sucesso, tem uma questão de questão pessoal, mas tem uma questão, aqui eu vou ser muito criticado por falar isso, mas empiricamente a gente percebe, né, até na pele. Existe uma questão de acaso também, existe uma questão de sorte, né? Quer dizer, às vezes você é um cara super preparado, tem uma tremenda ideia, tem o dinheiro, tem oportunidade, mas às vezes tem coisa que você não controla, né? E às vezes não está no momento, né? Então a gente tem que ter humildade, tanto a atitude, né, a audácia de ir em frente, levar a ideia de quebrar barreiras, quebrar limites, isso é importante, essa persistência é importantíssima, né, essa coragem, mas também tem um momento que a gente tem que perceber que não dá mais, né? Quer dizer, que continuar vai ser pior do que retroceder. Né, ou sair naquele momento. E, de novo, mesmo isso é um aprendizado para empreendedorismos futuros. Se você tem esse estilo de vida, se você tem esse ímpeto, você pode desistir agora e voltar depois. Foi o que aconteceu comigo. Então, é um aprendizado humano, é um crescimento. Minha mulher entrou agora, meu amigo Onofre entrou também. Que legal! Prestigiados aqui, muito feliz. A minha caixa de mensagem estava aqui, como sempre. Eu acho que o aparelho está ficando demodê com essa pandemia, eu estou usando muito ele, mas eu vou depois tentar ver as mensagens, o carinho. Realmente é um cara que tem esse carisma também, que é um componente que a gente fala que não dá em aula, né? Isso não dá para ensinar muito com livro, mas dá para despertar a pessoa para dar o seu melhor. Eu saúdo aqui a nova dona da Padog, a Márcia, que está assistindo, e a Nils pede para falar desse lado humano, com mais detalhes. É claro que, como também, você sabe da nossa formação de coaching,
de treinador de pessoas, de professor que vê as posições aí do indivíduo frente ao mercado, a gente tem que falar uma coisa antes de fechar esse bloco. Tem um momento certo. Só que esse momento certo a gente pode ajudar a criar, né? Desenvolver o plano de negócio, fazer as ferramentas, fazer uma leitura do mercado, pensar no que a gente tem de melhor para oferecer. E essa ideia do empreendedor raiz, como ontem no convite à live você falou. E os empreendedores com maior porte, com recursos, ou que compram uma loja, ou que têm acesso a uma franquia, ele tem que se predispor a receber essas informações da empresa que ele já está fazendo parte. As franqueadoras, elas têm que oferecer isso. Eu, como fiz a tese no Brasil sobre franchising, comparando boas franquias aqui com as internacionais que aqui vêm e muitas vezes fazem um sucesso, um arrasa quarteirão, é exatamente nesses bastidores que as melhores marcas se estabelecem. Elas fazem a lição de casa, elas fazem o preparatório, né? E é isso. Lá fora eu acho que você vê muito isso, inclusive com a sua empreitada, o americano, o pessoal de primeiro mundo tem uma cultura muito mais de preparar-se para as situações e não fazer no susto, né? É conhecimento que soluciona o problema que um eventual negócio, um novo empreendimento vai ter, né, Clóvis? E sobre isso que já... Essas são as ferramentas, né? E agora, frente à crise? Eu sei que você tem uns negócios, mas fala um pouquinho disso. Então, na verdade, até unindo, né, complementando e fazendo a transição a partir do que você falou, essas são as ferramentas, é o lado racional da atividade empreendedora, né, que são as ferramentas, né? A gente tem o plano de negócio, a gente tem o Business Model Canvas, né, que vem um pouco antes, ou pode ser paralelo ao modelo ao plano de negócio. Tem uma série de ferramentas que a gente pode utilizar para potencializar a atividade empreendedora. Quer dizer, não é só o ímpeto, né, nem só o espírito que é suficiente para ser empreendedor, mas o teu conhecimento e conhecer a técnica também. Empreendedorismo também é uma forma de gestão, tem que deixar isso muito claro. Né? Inclusive, tem formas, Lean Startup, são metodologias aí para você trabalhar de forma sistematizada ou pelo menos estruturada. Então é importantíssimo para quem é empreendedor, para quem já tem esse ímpeto, ou importante ele dominar essas técnicas e saber colocar no mercado. E como tudo na vida, né? Como você tem que unir o coração e a razão para poder fazer a coisa acontecer. Rogério, você está aí? Não? A conexão ficou um pouquinho Não, ruim. Eu estou te ouvindo, está travado as informações e eu estou vendo o coração de tudo que é cor aqui subindo. Eu nunca vi uma... Essa é a minha família. Pelo Dia dos Namorados, pelas... Né? É a minha família, é a minha mulher que está mandando. E também o pessoal querido que está mandando esses sinais gráficos, né, do amor da antiga Grécia, exatamente. Que na cabeça também, mas é um simbólico que percorreu. Ficou, né? Eu sei que você gosta dessa parte da psicologia, aliás, é um bom empresário por causa disso, né, gente? Eu passo um minutinho que ele fala, olhando aí para as minhas clientes, olhando para o pessoal que tem tido uma assessoria nossa na parte de assessoria mesmo de negócio, mas a gente só faz um negócio progredir quando a gente está bem consigo mesmo. Então essa fala do Clóvis, nesse primeiro momento, nesse bloco inicial, a gente tem que aprender, a gente tem que buscar o conhecimento, mas o empresário a todo momento ele tem que ser um cara resiliente, ele tem que passar pelas frustrações melhor do que a maioria das outras pessoas, né, Clóvis? Isso também se aprende, né, Rogério? A resiliência também se aprende. Ninguém nasce resiliente, ninguém nasce uma coisa. A gente aprende a fazer isso aí. Se não aprendeu ao longo da vida, você vai aprender. Não aprendeu, né, no começo, vai ter que aprender agora a ser resiliente. Também é um aprendizado que você ativo, né? Não preciso aprender. E tem formas de você fazer isso. Eu costumo dizer, eu comparo um pouco o empreendedor, mal comparando, é claro, com um piloto de avião. Quer dizer, você pode amar voar, como eu adoro aviação também, né? Você pode amar voar, só que tem que aprender a pilotar o avião. Né? É um processo que você aprende a técnica e tal, e tem que ser resiliente, tem que saber lidar com pressões, com momentos críticos, né? Tem que treinar para isso, ou seja, ninguém aprendeu a voar. Você pode gostar de voar, mas ninguém nasce sabendo voar, pilotar um avião, né? Ninguém nasce sabendo lidar com emergências. É a mesma coisa o empreendedor. A resiliência nesse sentido, lidar com pressões, né? Você saber cair e levantar, ou conhecer a si mesmo o suficiente para poder sair buscar uma situação complicada, é uma competência que tem que ser desenvolvida, tá? Da mesma forma, não é todo momento que a gente vai ter facilidade para isso, mas é importante a gente saber que tem esse recurso dentro da gente, né? Então, assim, o
não precisa se cobrar o tempo todo demais, eu devia ser aquilo. Eu acho que ele tem que ser resiliente também consigo mesmo, tem que ser, não é complacente, mas tem que ser compreensivo com o que ele está sentindo, com aquilo que ele tem, para ser resiliente. A partir do momento que você aceita o que você está sentindo e está passando, você começa a vislumbrar possibilidades, né? Então eu vejo muito isso aí. Empreendedorismo é um estilo de vida, é um estilo pessoal, né? De novo, pode ser inato ou pode ser adquirido, né? Ou pode ser construído. Então eu vejo muito isso numa atividade empreendedora de pessoas que eu vejo passando por isso e por experiências que eu passei. Eu passei, acho que até a Doce Design, né, que é uma cliente sua, disse que passou por frustração e aprendizado. A resiliência, eu aprendi a ser resiliente. Eu não era, eu aprendi a ser. Né? E esses momentos de dificuldade, de crise, como a gente está passando agora, a gente exercita isso. E é como um músculo, né? Quanto mais a gente exercita, mais forte fica. Né? É verdade. Então a é isso. A primeira coisa faz uma ginástica da resiliência, mantém esse padrão. Exatamente. Né? Mesmo com a pandemia, faz a ginástica na sala, usa a rede social, cria novidades, igual a Doce Aroma Design para o Dia dos Namorados. Ela está com uma oferta para você que está assistindo essa live, tem desconto. Opa. Ela falou um número absurdo lá, acho que é de 10% a 20%. O pessoal vai ter que ser seguidor lá. Clica no botão lá no anúncio que ela fez. É uma professora também, sabe, Clóvis? E a Núria vai trazer essas novidades depois do Dia dos Namorados. Ela é colega nossa ela também? Com uma demanda grande lá de aromatizadores. Tem muita gente boa assistindo nós. O pessoal está assistindo, está aplicando e está aprendendo. Eu acho que você está dando falar com os americanos aí que estão assistindo, uma excelente class a respeito desse empreendedor. 20% de desconto. Olha lá, ela confirma. A live do Morgado vira também um pouco um balcão de negócios, coisa que eu aprendi com você lá no classificadão do diário, viu, Cláudio? Você vendia aqueles anúncios com ninguém. Eu que aprendi e aqui a gente está fazendo desconto. Entra lá no Instagram, Doce Aroma Design, 20% de desconto no produto anunciado durante essa live. Você é um influenciador digital, meu caro. Traz para frente, traz para fora essas ideias que ao longo das primeiras lives todo do mês de maio, eu vim colhendo, eu vim ouvindo. Você sabe que eu estou fazendo uma nova tese, né, meu? Quando a gente tem uma certa aflição... Pós-doc? Agora no pós-doc ela está meio doída. Eu achei que ia ser mais leve com a pandemia, que eu ia ficar estudando. Aí eu fui conhecer as ideias do Harari, aqueles seus amigos aí que... Embora esse é israelense, mas ele escreve em inglês e fala muito... Historiador. Historiador, né? Estudar mudanças. Estudar mudança é estudar o dia a dia. Então, quando eu falo aqui para ex-alunos que hoje estão aí com resiliência, frente à mudança, né, que não só a vida pessoal, mas essa sociedade de negócio está tendo, eu acho que essas ideias que brotam aqui, né? O empresário tem que trabalhar a si mesmo, o empresário tem que buscar ter autoconhecimento, ele tem que também ter um faro fino sobre as oportunidades, né? Olhar o que está acontecendo no mercado e aí sim desenvolver esse plano de negócio, essa análise racional que o professor Clóvis Castelo lembrou aqui. Rogério, assim, complementando o que você falou, concordo com você, tem que ter esse faro fino. Mas mesmo o faro fino também se aprende a ter. Como é que você tem esse faro, desenvolve esse faro fino? Você tem técnica para isso, tem ferramenta para isso, você tem pesquisa, você tem o design thinking, você tem uma série de ferramentas que você pode utilizar para captar esse movimento de mercado que você pode utilizar, tá? Então não é uma coisa somente intuitiva, embora ela pode ser também. Mas assim, não é meramente intuitivo. Existem ferramentas de levantamento, de conhecimento, de análise, que você une com essa visão mais intuitiva, que você pode compreender algumas tendências de mercado e perceber algumas oportunidades, né? Então é possível. Quero dizer o seguinte, o empreendedor não é um ser, é uma coisa que eu não concordo com algumas divulgações que fazem isso. Talvez não seja essa a intenção, mas é o que parece, é o que deixa parecer, que um cara que nasce predestinado, né? Não, esse cara vai ser empreendedor, esse cara tem esse talento nato. Você pode ter alguns talentos natos, mas os três não desenvolvem, não adianta nada, fica nato e não fica por ali mesmo, né? E você pode ter alguns talentos que podem te ajudar também, mas assim, você tem que, é que eu falei, não basta você gostar de voar, você tem que aprender a voar. Então você tem que ter essas ferramentas que você une uma coisa a outra, tanto da descoberta, né,
né, de exploratório, pesquisa, tal, como depois da gestão em si, da gestão de empresas em ambiente de incerteza. Traz uma disciplina que deveria ser melhor divulgada, porque na faculdade, até hoje, a gente aprende, embora tenha mudado, a gente aprende muito a questão daquela gestão em ambientes mais estáveis, né, que é a origem da administração. Ou da gestão. Mas a gestão em ambientes incertos, né, o mundo VUCA, né, como todo mundo fala, é importante ter isso muito claro, porque é uma ilusão muitas vezes do gestor, mas também do empreendedor, que você tem as premissas sob controle, que você vai conseguir prever uma série de coisas. Não vai, né, tem muita coisa que você não vai. E mesmo que você consiga, o horizonte de previsão ele é muito curto. Então você tem que estar sempre preparado para instabilidades, né, para coisas novas que aparecem, como a gente está vivendo hoje, né? Eu dou aula, ontem mesmo à noite, na aula dos meus alunos, eu falei, pessoal, na análise macroambiental, agora usando um termo mais técnico, né, na análise macroambiental, como é que vocês identificam o que está acontecendo hoje? Que força que está atuando, que forças estão atuando sobre o ambiente competitivo hoje? Basicamente a natureza, né? A natureza, a força da natureza, que literalmente o coronavírus é isso, né? Pandemia, veio sem avisar, tal, a pandemia, ela está impactando todo o macroambiente e o microambiente também, né? O ambiente mais próximo, o ambiente mais longo, uma força estruturante, né, que não contamina, mas influencia a economia, influencia a política, cada uma na sua maneira, e que nos impactam. Então, assim, em ambientes complexos, ambientes ambíguos, é muito importante para o gestor, ou seja, ele não tem tudo na mão, ele não tem o controle de tudo, né? Ele não tem uma fórmula que é A mais B igual a C, isso é uma outra ilusão, não tem, né? Se eu fizer isso, vai acontecer tal coisa, não é assim que as coisas funcionam, e você vai ter que lidar com esse tipo de coisa, lidar com essa incerteza. Eu acho que era o Schopenhauer que dizia, né, que a inteligência de uma pessoa é medida também pela capacidade que ela tem de lidar com a incerteza, né? E eu acho que isso se dá também ninguém nasce com isso, a gente aprende, a gente amadurece dessa forma. Então, trazendo lá atrás, e com o paralelo de hoje, eu acho que aquelas frustrações que eu vivi lá atrás, e que tantos empreendedores também vivem, né? Frustrações, erros, perdas, tal, isso aí nos faz resilientes, mas nos faz também mais preparados para compreender que muita coisa não está sob o nosso controle. E que mesmo nesse sentido, né, nesse cenário, a gente tem que lidar com esse cenário de não controle. Né? Então eu vejo muito isso aqui. A Thaís está colocando um aviso aqui, tá, em Vitorello, que daqui a pouco eu falo no final. Né? A gente vai fazer uma outra live, eu e ela, mais tarde aqui, sobre que legal, sobre a distância. Vamos fazer às 15 horas do Brasil, né? Vamos fazer lives internacionais com o professor Clóvis Castelo Júnior nessa sexta-feira. Exatamente. Hoje é dia das lives, eu estou feliz com isso. E, então, cara, eu acho que é isso, né? Eu acho que o empreendedor algumas coisas têm que estar claras para eles, tem que estar clara para ele, né? Para eles. Uma coisa é a técnica, né? Claro que a experiência, o dia a dia, o empírico, ele ajuda muito, né? A gente cresce muito com ele, mas ele tem que ter ferramentas, ele tem que aprender ferramentas profissionais. E se eu fosse fazer um paralelo entre Brasil e Estados Unidos, né? Eu diria assim, claro, pilares não são perfeitos, é óbvio, né? A gente às vezes tem uma imagem muito estereotipada, né? Faz as coisas estereotipada, né? Faz as coisas certas. Não é bem assim, né? Porém, eles têm, de fato, essa cultura do planejamento. Talvez porque tem uma cultura empreendedora mais antiga e mais arraigada, né, na cultura. Então, a preparação para o empreendedorismo lá, ela é muito maior que no Brasil. Entendi. Então, talvez por isso eles tenham uma consciência maior da necessidade do aprendizado, de aprender as ferramentas, do planejamento, né? Mas mesmo lá, eles também têm seus problemas, é claro, né? Mas assim, eu acho que essa é a grande comparação. Lá eles são, entre aspas, colocar bem entre aspas, eles são mais profissionais que a gente nesse sentido, né? Eles não aprendem tanto no tapa como a gente aprende aqui. Eles já têm uma formação, buscam alguma coisa, têm competências ali, né? Então acho que essa é a comparação que eu faria. Que foi o que a gente não fez na Tech USA, né? A gente não teve tanto, a gente teve algum planejamento, é verdade, mas a gente, até porque a ideia foi aproveitar oportunidades, né? Foi um ímpeto empreendedor muito bem captado pelo meu sócio. Sua escola começou lá a operar já?
começou a operar já, né? Está começando, está no início, mas já começou. Mas no processo de montagem, você vê como é que a coisa a gente vai aprendendo, né? Foi um ímpeto, né? Foi uma oportunidade que tinha que ser aproveitada naquele momento e foi, está correto, né? Faz parte do processo. E com o tempo a gente tinha um planejamento, né? Mas com o tempo, como diz esqueci o nome do autor, que nenhum plano de negócio resiste à realidade, esqueci o nome dele agora, né? Daqui a pouco eu vou falar. Tem que ser O nosso revisto, plano também não resistiu, né? tem que ser revisto. Quando você entra na realidade, você tem que pivotar, e nós pivotamos o negócio parcialmente. Então acho que hoje ele ficou bem, e está ficando, né? Vai crescer, vai amadurecer ainda mais, mas ele está ficando cada vez mais maduro nesse sentido. Então foi o que aconteceu, né? Então a experiência empreendedora dos Estados Unidos, ela também foi transformadora. Ainda que nós tenhamos utilizado ferramentas, tal, mesmo o contato com a realidade, o empírico, nos permitiu a mudar um pouco o curso da coisa. Mas isso também vem pelo amadurecimento que a gente teve lá atrás, né? E também pela técnica de gestão de incerteza, que a gente foi desenvolvendo, foi aprendendo, né? Não estou dizendo que a gente é perfeito, que a gente fez tudo certo. Claro que não, a gente vai aprendendo. O erro faz parte do processo. Mas, assim, acertos que a gente teve vieram de experiências anteriores e conhecimentos que a gente teve. Então, assim, eu acho que avançando um pouquinho, você tinha tocado no assunto, de como é que é para o empreendedor, o pequeno empreendedor nessa pandemia. Não sei se é hora de falar isso, sim, mas eu acho que é a muito... live aqui correu solta, falar. A gente meio que colocou os 3 blocos em sintonia um com o outro, e está perfeita a sua colocação. E agora, frente à crise, o que você observou lá? Você viu essa pandemia em primeiro lugar, que você estava lá fora, né? Mesmo com todo o efeito devastador que o Covid levou aos Estados Unidos, lá a informação circulou, e aqui a gente estava pulando o carnaval. Você volta para cá, fica 14 dias, é verdade, né? Não vamos fazer aqui nessa live coisas de política, sociedade, mas o brasileiro só foi perceber isso lá para o dia 15 de março, né? Fase que, inclusive, estava do lado do meu aniversário, e eu senti na pele, eu fiquei fechado no dia que eu não pude dar aula, primeira vez em 20 anos, né, lecionando. E aí eu liguei para você, você falou, estou chegando, mas 14 dias não vou sair da minha casa, né? Nos Estados Unidos o negócio está mais feio do que está, infelizmente, né, Clóvis? Eu estava lá, né? Nessa época de 15 de março eu estava lá. Eu voltei dia 21 de março para o Brasil, já me sentindo um clima meio fugido, né? Meio que pegando um voo que não tinha sido cancelado, voltando um pouco às pressas. Estava na hora de voltar mesmo, não voltei por causa disso, mas eu voltei e fiquei 14 dias isolado do resto da minha família. Não vi meus pais, minha mulher, não vi ninguém. Né? Fiquei realmente isolado. Depois eu te liguei 2 vezes lá, a gente conversou. Foi, você me ligou, lembro. E assim, eu vi o pânico se instalando, né? Eu vi o pânico se instalando realmente, né? E quando eu vivi aqui, o Brasil estava num outro momento, mas enfim, né? A gente vai ter que lidar. Lá, meu caro, também, de novo, todo mundo foi pego de surpresa, tá? Foi pego de surpresa. Então, tanto aqui como lá, embora lá tenha sido um pouco mais, talvez, organizado, um pouco mais, não teve tanto conflito, né, não sei, de competências, vamos dizer assim, e houve decisões que a cada dia mudava, né, cada dia era uma coisa que ficava cada vez mais restritiva, e eu vi as pessoas ficando cada vez mais assustadas, inclusive os empresários, né? A incerteza também bateu muito forte lá. Então eu vi acontecer. E assim, cara, aquilo que eu te falei, quer dizer, tanto lá quanto cá, foi a questão de você lidar com esse ambiente incerto. E agora, o que eu vou fazer? De uma hora para outra, né? Assim, do bate-pronto. Meu plano foi para o vinagre, né? De uma hora para outra. Eu achava que 2020 ia ser uma coisa e foi outra. O negócio. E aquela coisa, como é que você lida, tanto eu quanto os outros empresários lá, né? Como é que você lida com essa incerteza? Como é que você faz isso aí? E assim, cara, se conselho fosse bom, a gente vendia, né? A gente, enfim, tudo mais, mas eu acho que, por vivência, eu acho que você tem momentos que tem que parar mesmo. Você tem que parar, ainda que não muito tempo, não pode demorar para fazer isso, mas tem que parar para pensar, e avaliar o que você pode fazer naquele momento, né? Se você não consegue projetar o futuro durante... Acho que está falhando um pouquinho o som, Clóvis. Oi, melhorou agora, Rogério? Melhorou? Eu não sei se falhou um pouquinho agora? No meu ouvido aqui, ou aí, isso. Quer falar? Volta a falar? Melhorou agora? A gente está quase encerrando, né? Minutos finais, mas agora a voz do Clóvis, vamos lá. Tá ouvindo? Melhorou, Rogério? Melhorou? Para mim tá baixo, ouvindo? Clóvis. Eu não sei se teve alguma alteração no telefone, no meu pelo menos. Não sei.
Deixa eu ver. Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Tá bom. Você está me ouvindo? Tá. Eu muito pouco. As coisas e as surpresas. Tá ouvindo bem? O pessoal continua. Ô, Thaís, bem-vinda. O pessoal está ouvindo bem. Assistindo. A Thaís está ouvindo então, Clóvis, bem. encerrando esse pensamento que você estava dando bem, a incerteza, né? Que bom. A gente acha que cada vez mais é um termo, é uma palavra. A gente não conversou sobre isso, mas eu estou tentando escrever a gestão frente às incertezas do pós-Covid, e é esse o novo tema, meu caro. Por isso que eu não posso ainda pensar nesses projetos de gravar os videocursos lá para brasileiros, mas a nossa aula de vendas está preparadíssima, viu? Na quarta-feira a gente fez aqui pelo Insta as 4 estratégias de vender mais, coisa que eu aprendi junto com você, naquelas nossas idas pelos mercados publicitários aí do ABC Paulista e daqui, da capital, eu que aprendi com você. Naquele nosso diário de 20 anos atrás que a gente falou no início da live. Clóvis, suas palavras, considerações, eu não quero ir muito tarde, o povo aí dos States já está te esperando para suas calls, para suas novas lives. E eu, nessa live da hora do almoço, é uma tentativa muito interessante que o povo adotou. A gente criou uma comunidade de pessoas que estão nos assistindo. Em algum momento entra aqui para ver temas de gestão, uma gestão positiva, uma gestão de fazer coisas acontecer. E hoje eu fiquei muito grato de te rever, meu amigo, e aprender com você essas belas colocações. O empreendedorismo é algo racional, e é algo também da emoção. A gente tem que lidar com as frustrações, a gente tem que ser forte. Palavras, fechando aí os 3 blocos, você vai voltar, hein? A gente vai reformatar aqui os programas das lives, mas eu gostei, e esse foi só o comecinho, né? Só o início. Fechando, para o povo que está te ouvindo bem, eu infelizmente não muito, mas vamos lá. Bom, vamos lá. Depois eu falo para você, Rogério, pessoalmente. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de todos. Tenha passado um pouquinho só, né, um pouco do que eu penso do que é empreendedorismo, baseado tanto na minha experiência pessoal, de frustrações, de erros, de quedas, mas também de sucessos e satisfações, e também como professor, tendo um olhar para isso de uma forma talvez racional, sistematizadora, tal, mas e que as duas. Espero que eu tenha tudo da coisa, né? Todos aqui mandando mensagens, muito obrigado, né? Todos os convidados, os seus convidados, os meus. A ver que minha prima, Jaqueline, também entrou por aqui agora há pouco. E muito obrigado para todos. E obrigado pelo isso. Eu acho que o seguinte, nesse momento de incerteza, a gente tem que manter a calma, tentar manter a calma, respirar e tentar manter a calma para ir pensar o que nós vamos fazer. É a união do racional com o emocional. É isso que é a mensagem que eu gostaria de deixar, e obrigado para todos. Viu? É isso, Rogério, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu te ouvi muito mais pelo sinal aí, pela forma vocal e pela proximidade. Cara, aqui eu vou dar uma mensagem final para quem ainda fica comigo na live, mas foi de grande utilidade, de grande interesse, e as pessoas realmente precisam aprender com professores como você, que também fazem as coisas acontecerem. Muito obrigado, fique com Deus, e que os projetos, todos eles, não só aqui no Brasil, mas também lá em Framingham, é isso? Framingham. Tá certo, porque é com o seu jeito que as pessoas precisam de escolas, de empreendimentos, de coisas para dar. Isso aí, o senhor João de Arruda está dando os parabéns, ele está direto de lá dos States, e uma gratidão a quem assistiu. Por enquanto, abraço para ele, para a Thaís, que estão fazendo isso, vocês também dos States que quiser continuar nos vendo, a gente vai sempre lá pelo Instagram informar os novos horários, já que a live depende aí também do entrevistado. Clovão, um abraço, cara. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Fica com Deus. Viu? Eu me despeço de você aqui no ar. Fica com Deus. Vou dar uma palavrinha com você, meu amigo, que ainda está aqui, né? Hoje uma live de sexta-feira sempre com esse tom de conversa, de aprendizagem, e a gente tem esse projeto como algo de trazer coisas positivas da gestão, né? Agradeço aos empresários que estão assistindo, aos alunos atuais, aos ex-alunos, e lembro que nesse período das incertezas, que o professor Clóvis falou tão bem, é onde nós temos que ser mais fortes com as nossas competências internas. Quem não tem autoconhecimento está mais ainda fadado ao insucesso, seja nos negócios ou nas suas escolhas pessoais. Palavra da sexta-feira, me despedindo aqui e voltando com vocês num outro momento de live, busque
ainda mais o autoconhecimento, conheça-te a ti mesmo, né? Frase que desde a antiguidade vem para nós e que a gente, nesses momentos difíceis, temos que usar. Fiquem com Deus, muito obrigado, me despeço agora. Valeu, gente, um abraço, um ótimo dia.